O regime autoritário varguista durou de 1937 até 1945. Para entendermos melhor o contexto histórico do Brasil neste período, vamos fazer uma breve linha do tempo. Conhecido também como Estado Novo, esse período ficou marcado por uma ditadura criada por Getúlio Vargas em 1937, onde foi dado um golpe sob a alegação de uma ameaça comunista. A Constituição, portanto, foi criada de maneira institucional e centralizada, sendo também conhecido como polaca, devido às leis que na época estavam vigentes na Polônia. O ano seguinte ficou marcado pela criação do Conselho Nacional do Petróleo, onde, de acordo com Denini Rodrigues, após a criação do Conselho Nacional do Petróleo, o Brasil deu os primeiros passos para a adoção de uma política nacionalista, que culminaria com a futura instalação do monopólio estatal no setor. Portanto, o CNP tinha forte liberdade e poder administrativo e financeiro, uma vez que eles respondiam apenas a Vargas, sendo então influenciado pelos ideais do Estado Novo. Em 1939 foi fundado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi um órgão criado por Getúlio Vargas a fim de causar a promoção do Estado Novo e também censurar aqueles que eram contra esse regime. Esse órgão ele atuava através de 3 vertentes principais: o jornalismo, o rádio e o cinema. Vale lembrar que o sistema televisivo não é muito citado, uma vez que naquela época a televisão aqui no Brasil não era tão acessível, logo a população não era influenciada através da televisão. A partir de 1942, então o Brasil participa oficialmente da Segunda Guerra Mundial por livre e espontânea pressão. Alguns fatores que culminaram a decisão do Brasil em participar da Segunda Guerra Mundial foram muito bem explicados por Simeão e por seu grupo de pesquisa, quando ela nos explica que os jornais noticiavam o fundamento de navios na costa brasileira por submarinos alemães. Os americanos instalavam bases de apoio militar em Natal. E o então presidente da República, Getúlio Vargas, que dava sinais de uma admiração discreta ao nazismo, indicava a condução do país em outro sentido. Uma vez que, nas palavras de César, Getúlio Vargas utilizou-se de uma política nacionalista e populista cujo grande sustentáculo fora a contínua concessão de novos direitos aos trabalhadores, em 1943 tivemos então a consolidação das leis trabalhistas, dando espaço a uma série de benefícios, como a constituição da sindicalização das condições de trabalho de menores e mulheres, dos horários de trabalho e a institucionalização da carteira de trabalho e muitos outros. Porém, vale lembrar que, citando César novamente, ressalta-se que as leis trabalhistas cresceram de forma desordenada, eram esparsas, de modo que cada profissão tinha uma norma específica, critério que, além de prejudicar muitas outras profissões que ficaram fora da proteção legal, pecava pela falta de sistematização. Em 1944, com a intenção de lutar ao lado dos aliados, Getúlio cria então a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que ficou responsável por enviar 25.000 soldados brasileiros para o solo italiano a fim de lutarem contra o nazismo sob o comando de tropas norte-americanas. A seleção desses soldados foi sem muitos critérios. A grande parte veio do meio rural, mas também vinham alguns poucos da elite e do meio acadêmico. Vale lembrar que esses 2 últimos buscavam escapar de qualquer forma desse alistamento, ao contrário dos primeiros, que viam nisso uma oportunidade de crescimento. Simeão e sua equipe nos diz que, aos poucos, os interesses foram se ajustando e a distribuição de patentes se dava muito mais pelo grau de formação do que pelas habilidades bélicas. Em 1945, finalmente, chega o fim do Estado Novo. Devido às manifestações, o Estado Novo foi ruindo e a parte da população queria um país democrático, ficando insustentável para Vargas, pois muitos militares que lhe apoiavam na implantação do regime não tinham o mesmo desejo, assim como as elites que não queriam que Vargas desse continuismo. Lima, 2023. Vargas, então, acaba renunciando ao seu cargo e isso culmina na vitória de um novo golpe, dando espaço para o general Eurico Gaspar Dutra assumir o poder.
Sobre os impactos da Era Vargas na educação, no campo educacional. Eu estarei pontuando os principais acontecimentos, né, nesse período no campo educacional mesmo. Então, com a entrada do Vargas, né, ele cria o Ministério da Saúde, da Educação e da Saúde Pública. Ele cria os dois juntos, né, então é só um ministério que trata sobre isso. E até então, antes desse período de 1930, ainda não existia essa coordenação da educação, né? Então, era bem fragmentado esse aspecto de administração mesmo da educação. Então, com a criação, né, disso, ele objetiva ter controle, ter a centralização e a administração do ensino no país. Ocorreu reformulações do ensino secundário e do ensino superior, então também conhecemos como reforma de Francisco Campos, né? E essa reformulação ocorreu em 1931, com o decreto de 19.851 de 11 de abril, onde ele traçou novos rumos para a educação secundária e para o ensino superior. As finalidades desse ensino secundário foram expostas, né, junto com um decreto que decretou, né, esses segmentos. Então está descrito assim: a finalidade do ensino secundário é de fato mais ampla do que o que se costuma atribuir-lhe. Via de regra, o ensino secundário tem sido considerado entre nós como um simples instrumento de preparação dos candidatos ao ensino superior, desprezando-se assim a sua função eminentemente educativa, que consiste precisamente no desenvolvimento das faculdades de apreciação, de juízo, de critério, essenciais a todos os ramos da atividade humana, e, particularmente, no treino da inteligência, em colocar os problemas nos seus termos exatos e procurar suas soluções adequadas. Isso aqui é uma citação de Campos, de 1931. 34, né, onde Getúlio Vargas foi eleito por 4 anos, né, como presidente. Ele atendeu os interesses liberais, né, voto secreto, voto feminino, eleições livres, tribunal eleitoral. Também agradou aos cientistas, né, a justiça do trabalho, previdência social, base do salário mínimo. E nesse período, a situação política estava meio tensa pro lado dele, né, porque os tenentes perderam a força. Então, em parte, né, da dissidência de Luiz Carlos Prestes. Então, com isso, né, com a proximidade de Luiz Prestes com o comunismo e com a Aliança Nacional Libertadora, ele tentou diversas vezes derrubar o Getúlio Vargas. Então, o Getúlio estava passando por um conflito ali. E, voltando para a educação, os aspectos educacionais da Constituição, né, inspirada no Manifesto dos Pioneiros, então ela define diretrizes e bases da educação nessa Constituição. Então, a gente tem educação como direito de todos, com o objetivo de desenvolver a solidariedade. Temos o Plano Educacional da Educação coordenada pela União, ensino primário gratuito, obrigatório e estendido aos adultos, ensino posterior ao primário, né, tem a gratuidade, ensino obrigatório em português, exceto línguas estrangeiras como disciplina, ensino religioso facultativo dentro do horário escolar, conforme o credo do aluno, reconhecimento e fiscalização do estabelecimento particular garantido, criação do Conselho Nacional de Educação para planejar a educação no país, e foi definido também o financiamento mínimo da educação. Então, a União e municípios, ao menos 10% da receita de impostos, Estado e Distrito Federal, ao menos 20% de financiamento, 20% do gasto da União em educação reservados ao ensino rural. E também temos o magistério sendo empregado com o ingresso para concurso público, que está no artigo 158. Agora, as leis orgânicas, né, que são conhecidas também como a reforma de Gustavo Capanema, que a partir de 1942, né, esse ministro publicou várias leis, decretos, né, para organizar o ensino do Estado Novo.
Então, entre elas as leis orgânicas do ensino industrial, secundário e comercial, além da criação do Senai. Então, essas leis, elas regiam a nova educação nesse período de Estado Novo. Depois da queda de Getúlio Vargas, foi decretado uma reformulação, de alguns dos decretos, então novos decretos foram editados, estruturando o ensino primário, normal, agrícola e criando também o SENAC. E a princípio essas leis, elas buscavam fortalecer essa aliança entre o técnico e o profissional, então envolvia também a participação do setor empresarial, principalmente com a criação do SENAI e do SENAC, que são instituições mais técnicas, mais rápidas, de uma formação mais rápida para ir para o mercado de trabalho. Em 1954, Anísio Teixeira, ele afirma, ele aponta que a escola secundária sempre foi uma escola de preparação para o ensino superior e que ela não oferecia uma formação prática para a vida ou para o trabalho, mas apenas uma educação literária, então algo bem raso, realmente só para preparar para trabalhar, mas a parte social e outras partes que a gente deve desenvolver como seres, humanos. O decreto-lei determinava que os alunos deveriam fazer um exame de admissão para entrar no ginásio. Então, como pontos positivos da reforma Capanema, frente à de Francisco Campos, destaca-se a redução do ginásio para 4 anos e a maior atenção ao ensino de História e Geografia no Brasil da América. Em síntese, apesar dos avanços pontuais, a legislação educacional do período não traduziu em ações concretas os princípios liberais e democráticos presentes na Constituição de 1946 e também na de 1934. Durante a Era Vargas, a educação era vista como uma ferramenta de controle ideológico. Logo, a ação e relação professor e aluno foi moldada, de maneira que se tornasse uma ferramenta para que permitisse a consolidação do plano de Vargas. Dentro desse contexto, o professor se tornou um agente do governo, que tinha como objetivo não somente passar as matérias tradicionais, como português, matemática, mas deveria também passar os ensinamentos e os valores do governo. Então, o patriotismo, a ideologia, a obediência e o respeito à imagem de Vargas. A autoridade do professor dentro de sala de aula também era maior dentro desse período. Mas, apesar disso, o professor era constantemente vigiado para que as ideologias de Vargas estivessem presentes dentro de sala de aula. Já o aluno era visto como um ser em formação, que precisava ser moldado conforme os padrões da sociedade. Logo, a escola se tornava um ambiente de doutrinação e não de questionamento ou incentivo ao pensamento crítico. Aqui já era valorizado um ensinamento mais útil, mais prático. Então, era importante que a criança aprendesse e se preparasse para estar dentro do mercado de trabalho. Então, a criança útil era aquela que não somente sabia ler e escrever, mas que servia praticamente para o Estado. O professor, dentro de todo esse projeto, era o elo que ligava a criança ao projeto nacionalista do governo. Vou falar sobre alguns impactos físicos e sociais que se tiveram pela escolarização na Era Vargas. Começando pelos impactos físicos, em 1930, Vargas criou o Ministério da Educação e da Saúde, onde o governo federal teve o controle sobre o sistema educacional, decidindo o que iria ser passado e de que maneira isso iria ser passado. Esse foi o início de uma centralização do ensino, onde passou a servir aos interesses do Estado. O segundo ponto foi a padronização do currículo, onde o currículo foi padronizado em todo o país. A ideia era a unificação do ensino, mas também eliminou a diversidade cultural e regional. Os estudantes passaram a aprender os mesmos valores: moral, cristão, civismo e a obediência, onde não havia espaço para pensamentos críticos. Houve também a construção de novas escolas, principalmente no ensino primário. Embora tenha aumentado o acesso ao ensino básico,
o ensino médio e superior continuou sendo privilégio das elites urbanas, ou seja, as escolas aumentaram, mas a desigualdade se manteve. Os professores passaram a ser formados para atuar como agentes do Estado. Também se teve a criação de escolas técnicas e profissionalizantes, onde a meta era criar os filhos dos trabalhadores para se ingressar em uma indústria. Assim, o ensino, o educar, era para o trabalho e não para uma cidadania. Agora, falando sobre alguns impactos sociais que se teve por conta da escolarização na era Vargas, podemos destacar a formação de cidadãos obedientes e nacionalistas, onde as crianças eram ensinadas a exaltar a bandeira, a pátria, o hino e principalmente a figura de Vargas. Isso ajudou a criar cidadãos disciplinados e obedientes, onde obedeciam o Estado sem questionar. Também se teve o reforço da desigualdade. A expansão da educação não significou igualdade. Pelo contrário, enquanto os filhos dos ricos iam para escolas acadêmicas, os filhos dos trabalhadores eram direcionados a escolas técnicas. Assim, essas criações dessas escolas apenas reforçou a desigualdade. Também se teve o controle ideológico e a supressão de pensamentos críticos. A escola deixou de ser um lugar de liberdade e passou a ser uma ferramenta de controle de ideias. Os professores, os livros didáticos e as aulas repetiam os valores oficiais passados pelo governo. E os pensamentos críticos, ou fora do padrão, eram quase que praticamente proibidos. Também teve a valorização do Estado, onde a escola ajudava na ideia de que o Estado sabia o que era melhor para o povo. E nisso, as pessoas criaram uma dependência no Estado e tinham medo de se posicionar contra. Com todos esses impactos físicos e sociais, podemos ver que a estrutura da escola foi criada para sustentar um projeto de sociedade desigual, controlada e autoritária, aonde a escola foi a engrenagem para esse sistema. O governo ditatorial Vargas ocorreu em 2 períodos, de 1930 até 45 e de 1951 até 54. Esse governo ditatorial é marcado principalmente por legados positivos, avanços significativos para a história do Brasil, porém com grandes contradições acompanhadas. Ou seja, vemos isso nas leis trabalhistas. Com a consolidação das leis do trabalho, em 1943, o CLT, a garantia da carga horária, o salário mínimo, as férias remuneradas, os direitos sindicais, porém é acompanhado com o total controle do Estado sobre esses sindicatos. Ou seja, essa garantia de direitos, esses direitos não vinham efetivamente da opinião dos trabalhadores, mas sim da imposição do Estado. Puxando o gancho da participação popular, há essa propagação do populismo nesse governo ditatorial. Porém, ele não é efetivo. Por quê? Tem essa imagem de pai dos pobres, da população perto, que era propagado com muitas publicidades, propagandas, por meio do rádio. Porém, não existia essa participação efetiva da população nos direitos, nas conquistas, ou seja, totalmente autoritário, com bastante censura, repreensão à oposição. Porém, essa não é a única contradição no quesito economia, no quesito nacionalismo. Por quê? Essas empresas favoreceram mais o Sudeste, ou seja, acentuou mais ainda a desigualdade social. Há também a centralização do poder, que garantia essa identidade brasileira, essa centralização do Estado, controlando a economia e tudo mais, porém resultou em autoritarismo, principalmente no Estado Novo, com o fechamento do Congresso, a restrição da liberdade civil. Existia a ideia do nacionalismo exacerbado, onde ele valorizava a criação de indústria base, a abertura de empresas estatais como a Petrobras, a CNS, o Vale do Rio Doce, na verdade, a Vale do Rio Doce, Porém,
Existia também, em momentos como na Segunda Guerra Mundial, que ele faz acordos com os Estados Unidos, ou seja, ele valoriza o nacionalismo, porém ele busca, né, esses contatos e essas relações quando bem lhe convém. Portanto, vimos que o governo ditatorial Vargas veio sim acompanhado de legados positivos, alguns avanços significativos para o Estado, para os direitos sociais, porém acompanhado de muitas contradições. Ou seja, o que era progresso, na verdade, era uma ferramenta de controle e exclusão, ou seja, uma ditadura clara e óbvia. A ditadura militar de abril de 64 se iniciou com um golpe militar que derrubou o governo democraticamente eleito de João Goulart. Esse desejo militar de possuir grande poder sobre a nação se iniciou muito antes disso. Em 1831 foi criada a Guarda Nacional, que deveria cuidar das ameaças internas do país. Quanto ao exército, cabia cuidar das ameaças externas do país. Porém, o declínio da Guarda Nacional começou com a ascensão da burguesia e com a Guerra do Paraguai, que deu espaço para o exército ficar em primeiro plano. O exército, então, passou a intervir abertamente em questões políticas e principalmente assumiu um caráter progressista, que se ampliou durante os anos, dando brecha para o ocorrido em 64. Para se consumar o golpe militar, o exército brasileiro teve grande influência dos Estados Unidos. O continente latino-americano, em sua teoria, estava comprometido com os Estados Unidos, permanecendo assim em sua área de influência e controle. O poder econômico dos Estados Unidos anulava a possibilidade de neutralidade da América Latina. A única solução que caberia aos países latinos era se aliar ao gigante do norte para combater a ameaça de expansão comunista no Ocidente. Militares brasileiros acreditavam que o Brasil, por sua posição geograficamente estratégica e seu potencial, poderia se tornar uma superpotência com a ajuda dos Estados Unidos. A esperança de superpotência se tornou realidade de violência. A ditadura foi marcada pela supressão de direitos políticos, censura à imprensa e à cultura e violência e tortura contra opositores do regime. Durante a ditadura foram feitas diversas propagandas e reformas políticas que propagavam pensamentos conservadores e preconceituosos em que esse regime se baseava. Infelizmente, a educação não passou despercebida, até porque doutrinar e civilizar crianças e jovens é tentar construir o cidadão que é idealizado pela ditadura. Uma das propagandas da ditadura era trazer a verdadeira pedagogia para as escolas. Essa teria de possuir a ordem, a disciplina, a hierarquia e o amor pela pátria como fundamentos. A ditadura tem horror ao outro, ao oponente, enfim, a pluralidade que configura a política. Consumado o golpe militar, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, que foi uma instituição ideológica do golpe militar em que os meus participantes assumiram cargos estratégicos em ministérios e empresas estatais, a fim de implementar políticas a favor do empresariado. Eles, através da educação, tinham como intuito aumentar a produtividade e a renda do país. Para alcançar essa meta, a educação primária deveria possibilitar a realização de determinada atividade prática. Já o ensino médio teria como objetivo a preparação dos profissionais, que por sua vez seriam necessários para o desenvolvimento econômico e social do país. Ao ensino superior era atribuída as funções de formar a mão de obra requerida pelas empresas e formar os novos dirigentes do país, de acordo com aquela ideologia. As reformas educacionais começaram de cima para baixo, ou seja, começaram pelo ensino superior. A estrutura do ensino superior foi alterada pela Lei nº 5.540, de 1968, e regulamentada pelo Decreto nº 464, de 1969. Essa lei, além de alterar o sistema educacional e organizá-lo, ela vinha com o intuito também de integrar duas dimensões importantíssimas para a dominação política na época, que era o restaurar e, ao mesmo tempo, renovar. Restaurar porque, ao se revestir de suposta legalidade, possibilitou que o Estado de Segurança Nacional pudesse aniquilar o movimento político e social dos estudantes e de outros setores da sociedade civil. Foi nessa reforma que foi implementado um sistema de créditos que dificultava a formação de grupos de pressão. A organização dos cursos foi alterada e foi estabelecido o vestibular unificado, que dificultava o acesso às universidades. As reformas educacionais no período militar se concentraram nas seguintes ações:
reforma universitária, acordo do Ministério da Educação com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, unificação do ensino primário, implementação da língua inglesa, implementação da educação tecnicista e profissionalizante, eliminação da disciplina Filosofia e Sociologia e o rompimento com a educação popular. Os militares tinham como objetivo, dentro da educação, a neutralidade científica, com princípios de produtividade, eficiência e racionalidade. A ditadura civil-militar não só censurou os políticos e artistas, como também transformou a vida dos professores radicalmente. Os professores passaram a ser vistos como membros da elite intelectual e passaram a viver sob condições de trabalho cada vez mais precarizados. Em 1960, a educação pública brasileira era formada por professores vindos das classes médias e da elite. Era uma profissão também majoritariamente formada por mulheres. Então, o ensino tinha um perfil elitista e seletivo. Mas com o golpe da ditadura civil-militar, a ditadura impôs umas reformas no sistema educacional que afetaram diretamente o magistério. Então, o objetivo era criar uma escola voltada para atender as necessidades do mercado capitalista que estava em crescimento. Deste modo, foram criadas duas leis, que foi a Lei 5.540, de 1968, também conhecida como Reforma Universitária, porque ela foi um marco na educação brasileira durante a ditadura civil-militar, e a lei reorganizou o ensino superior, introduzindo mudanças como a departamentalização, cursos por créditos e o vestibular unificado. E também teve a segunda lei, que foi a lei do número 5.692 de 1971, que unificou o antigo primário e ginásio no ensino de primeiro grau. Então, ela reestruturou o sistema educacional, teve o objetivo de preparar a mão de obra para o mercado de trabalho, difundir a ideologia do regime. E também foi um período caracterizado pela expansão da educação básica, mas com falta de investimentos e precarização do ensino. Vale ressaltar que o primeiro grau ele passou a ser obrigatório a partir dessa lei que eles criaram. Com as leis, o Estado ele exigiu mais professores, mas não teve investimento em sua formação ou nenhum tipo de valorização. Então, começou a surgir cursos superiores rápidos, noturnos, principalmente em faculdades privadas, que resultou em uma formação precária e baixa remuneração. Com o passar do tempo, foram surgindo revoltas dos professores, das professoras, que gerou uma mobilização que fez com que entidades como a Confederação dos Professores Primários do Brasil, que antes eram caráter recreativo, se transformassem em sindicatos combativos. Então, a luta dos professores saiu das salas de aulas nos anos de 1970 e 1980, no qual eles não só questionaram os trabalhos, os salários, mas o modelo de escola, daquela época era autoritário da ditadura brasileira. Então, a nova categoria docente foi formada por dois grupos: pessoas das elites ou classes médias que perderam o poder aquisitivo e pessoas das camadas populares que ascenderam por meio do ensino superior. Os dois grupos viviam na mesma profissão, mas conviviam com visões diferentes, Como, por exemplo, alguns lutavam pelas mudanças, outros ainda eram conservadores e tinham dificuldades em se engajar politicamente. Mesmo após o fim da ditadura militar e a redemocratização do país, os professores ainda não viam grandes melhorias. Muitos deixaram a profissão devido aos salários baixos e às péssimas condições de trabalho. Então, muitos depoimentos que esses professores tragam mostram que frustrações, nostalgia e revolta, que a profissão perdeu o prestígio e deixou de atrair jovens das classes mais favorecidas. E aqui eu trago uma reflexão que entender o passado é essencial para lutar por uma educação pública de qualidade. O professor não pode ser mais tratado como proletário de jaleco.
Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob um regime autoritário. As armas estavam nas ruas, mas um outro campo estratégico também foi ocupado: a sala de aula. A educação se tornou ferramenta de controle, ideologia e doutrinação. Após o golpe de 1964, os militares assumem o poder e impõem reformas profundas. A educação, agora subordinada ao Ministério do Planejamento, deveria formar mão de obra produtiva e obediente. A lógica era clara: ordem, progresso e silêncio. A reforma universitária de 1968 e a Lei 5.692 de 1971 moldaram o novo sistema. O ensino do primeiro grau passou a ser obrigatório dos 7 aos 14 anos. Porém, a expansão não significou inclusão real. Escolas lotadas, professores desvalorizados e a evasão escolar marcaram o período. O ensino médio ele foi transformado em profissionalizante, e a ideia era formar técnicos e não cidadãos críticos. A disciplina de educação moral e cívica ela foi implantada para reforçar os valores patrióticos, suprimindo o debate político e ético. A filosofia e a sociologia elas foram completamente eliminadas. O uso das cartilhas não era novo. Desde Vargas à infância, ela já tinha sido alvo de campanhas nacionalistas. Mas durante a ditadura especialmente, o modelo foi radicalizado. Materiais didáticos, eles exalavam heróis nacionais, eles exaltavam esses heróis nacionais e eles reforçavam esse culto à pátria. E eles escondiam completamente a repressão sofrida pelo povo. As cartilhas elas construíam uma imagem de um Brasil unido, próspero e um país sem conflitos. O aluno ele era visto como futuro trabalhador que era obediente ao Estado. Enquanto isso, o regime incentivava o crescimento da rede privada de ensino. O acordo feito entre o Ministério da Educação nos Estados Unidos estabeleceu um modelo tecnicista e empresarial de educação, que era voltado para o mercado e não para a cidadania. O investimento público ele não encolheu. A escola pública ela perdeu a qualidade e ela perdeu o prestígio. O Paulo Freire foi exilado e a educação popular foi interrompida. O legado da educação na ditadura ainda ressoa. Uma escola que ensinava a obedecer e não a pensar, que formava para o trabalho, mas não para a vida. Conhecer essa história é essencial para que a democracia não seja apenas ensinada, mas vivida. Porque sem memória, a lição pode se repetir. A ditadura militar brasileira, instaurada em 1964, representou uma ruptura profunda na história política e social do país. Mais do que um regime autoritário, ela incorporou uma lógica tecnocrática, baseada na ideia de que o desenvolvimento econômico e a modernização deveria ocorrer mais do que a custo das liberdades democráticas. Nesse cenário, a educação passou a ser tratada como instrumento para moldar indivíduos úteis ao mercado e submissos ao regime. No lugar do debate político, o governo militar colocou técnicos, os chamados tecnocratas, como responsáveis pelas decisões centrais, em que a prioridade era o crescimento econômico, especialmente durante o chamado Milagre Brasileiro, em que a educação foi subordinada a essa lógica e, em vez de formar cidadãos críticos, ela passou a ser encarada como um meio de aumentar a produtividade e legitimar as ordens vigentes. A educação foi instrumentalizada a partir da chamada teoria do capital humano, que, segundo essa visão, a escola deveria preparar o trabalhador como uma máquina produtiva, útil ao mercado, capaz de adaptar a modernização, e essa era a visão de que investir na escolarização era o mesmo que investir em infraestrutura ou tecnologia. Isso serviu para justificar reformas que priorizavam habilidades técnicas em detrimento de uma formação humanista e crítica. Com base nessa lógica, duas grandes reformas foram implementadas: a Reforma Universitária de 1968 e a Reforma do Ensino do Primeiro e Segundo Grau em 1971. Essa última ampliou a escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos
e introduziu o ensino profissionalizante como caminho obrigatório no ensino médio, mas na prática, a expansão da educação foi marcada por exclusão, má qualidade e precarização do trabalho docente. Escolas lotadas, professores mal pagos e a ausência de infraestrutura tornaram-se marcas daquele período. Paralelamente às reformas, o regime impôs disciplinas como educação moral e cívica. Por meio delas, o governo buscava forjar um cidadão obediente, patriótico, e acima de tudo fiel ao regime. Os livros didáticos distorciam a realidade política, apresentando o Brasil como uma democracia e um presidente como uma figura partenal. E a disciplina era usada para justificar a repressão, naturalizar a autoridade e construir um sentimento de passividade e conformismo nos estudantes. Apesar do discurso de modernização, a política educacional da ditadura gerou altos índices de evasão escolar, analfabetismo persistente e a desvalorização da carreira docente, marcas que ainda influenciam o sistema educacional brasileiro. E o foco no produtivismo, na doutrinação e no autoritarismo contribuiu para o enfraquecimento da função crítica e emancipadora da educação. A educação durante a ditadura militar não foi neutra. Ela foi planejada como instrumento de dominação e controle. Entender esse período é essencial para que a escola de hoje possa resistir a projetos autoritários e reafirmar o seu papel como um espaço de liberdade, reflexão e transformação social.